Olá, esta é uma apresentação da prática de medidas indiretas da disciplina de Metrologia, ministrada pelo professor Danilo Souza. Nós somos o grupo 2, composto por mim, Amarildo Henrique, pelo Júnior Carvalho e pelo Wesley Souza. Para essa prática é importante dizer sobre os mensurandos utilizados que suas medidas não são dependentes. Tanto o comprimento quanto a largura podem apresentar qualquer valor independente. Agora será apresentada a realização das medições pelos companheiros do grupo. Olá, na aula de hoje eu irei realizar as medidas de comprimento e de largura desse bloco de madeira. A gente vai utilizar essa parte apenas do bloco como base de medições e para retirar as medidas eu irei utilizar a régua. Mensurando que nós temos é um bloco de madeira e o instrumento de medição será uma régua de 30 centímetros. Vamos olhar aqui a largura do bloco e podemos ver que a largura vai dar 8,2 centímetros. É isso. E agora a gente vai olhar o comprimento desse bloco. E podemos ver que o comprimento desse bloco vai dar 7,8 centímetros. Olá, na prática de hoje da disciplina de metrologia, eu irei realizar a medida desse mensurando. Esse mensurando aqui é um pedaço de metalon que é utilizado em serralheria, que tem como finalidade fabricação de portas, janelas, entre outros. Para medir esse mensurando, eu irei utilizar um paquímetro, como podemos ver aqui, e irei medir o comprimento desse mensurando e irei medir a largura interna desse mensurando. Então vamos lá. Primeiramente, eu pego o paquímetro, afrouxo, posiciono bem as mãos no equipamento e dou início à medição. Beleza. Travo. Tiro a peça. E após travado, conferindo. Após travado, podemos conferir a medida de 43,4 milímetros. Beleza, agora vamos medir a largura interna desse metalon, utilizando as extremidades do paquímetro, ajustando perfeitamente, travando para podemos tirar a peça, e aqui conseguimos observar a medida de 17,5 milímetros. Essa medição ela foi realizada 12 vezes, sendo para o comprimento e para a largura aqui interna, para nós encontrarmos a repetitividade e a incerteza da medida. Utilizando o instrumento de medida a régua, foram realizadas 12 medições, tanto no comprimento quanto na largura do mensurando, porque a gente precisa ter uma base de dados para encontrar a repetitividade. Essa repetitividade é encontrada multiplicando o coeficiente t de student
para 95,45% de probabilidade e n-1 graus de liberdade, pela incerteza padrão. Encontramos o valor da incerteza padrão pela fórmula apresentada aqui abaixo. Encontramos também o valor do grau de liberdade na tabela TDStudent, o qual vai ser 11, pois é o número de medidas 12 menos 1, sendo o valor encontrado de 2,255. Os resultados para as medições. Encontrado o resultado para a repetitividade, podemos encontrar um resultado para todas as medições, que será a média das indicações mais a correção, mais ou menos a repetitividade do sistema dividido pela raiz do número de indicações. Essa correção pode ser encontrada como o inverso da tendência e essa tendência é a média das indicações menos o valor verdadeiro convencional. Como não temos o valor verdadeiro do mensurando, foi feita uma suposição. O valor encontrado foi o que mais apareceu na medida, então ele foi o valor da média das medições e, com isso, o valor da correção foi igual a 0. É mostrado, então, os valores da largura e do comprimento do mensurando, os valores da repetitividade e o resultado para as indicações. Apresentado, então, os 12 valores para a largura e os 12 valores medidos para o comprimento, com os seus desvio padrão, coeficiente de TStudent e a repetitividade, obtendo então os valores para a média, tanto na largura como no comprimento. Porém, como queremos encontrar a área desse mensurando, devemos multiplicar o seu comprimento pela largura. E para calcular a incerteza da área, devemos utilizar esta equação apresentada. Essa fórmula consiste basicamente em pegar a incerteza encontrada, dividir pela indicação ao quadrado e somar com a outra incerteza encontrada sobre a indicação ao quadrado. Depois realizar as manipulações matemáticas, encontrando então a incerteza para a área. Anotando então o resultado da medida da área e sua incerteza. Obtemos então o resultado para a área do mensurando com a sua incerteza, que foi multiplicando o comprimento pela largura, dado em centímetros ao quadrado, e a sua certeza também foi calculada. Onde obtemos então o resultado da medição com a incerteza, com 2 algarismos significativos, pois é o recomendado, e como este valor apresenta 2 casas decimais depois da vírgula, o valor da área também apresenta 2 casas decimais depois da vírgula. Então, temos o valor para o resultado da medição de 64,03, mais ou menos 0,54 centímetros ao quadrado. Utilizando o instrumento de medida paquímetro, são repetidos os mesmos passos, medindo tanto o comprimento quanto a largura, para que também tenhamos um banco de dados para calcular a repetitividade seguindo as fórmulas apresentadas anteriormente e assim anotamos os resultados para essas medições, que foram realizadas 2 medições tanto para o comprimento como para a largura, em que foram obtidos os valores para o desvio padrão, o coeficiente de estude e a repetitividade, obtendo então o valor para a média tanto do comprimento como da largura. Para a área, nós multiplicamos o comprimento pela largura, encontrando uma medida em milímetros ao quadrado. E seguindo as fórmulas apresentadas anteriormente, podemos calcular a incerteza encontrando os valores apresentados. Da mesma forma, anotando a incerteza com 2 algarismos significativos e colocando o valor da área com uma casa decimal depois da vírgula. Esta é a nossa apresentação e obrigado.